Olá, e aí meus amigos, tudo bem? Me chamo Lucas Ribeiro, sejam super bem-vindos ao Sessão às 6 e dessa vez o tema de hoje foi escolhido por vocês. Eu fiz uma enquete lá no canal do YouTube Podcast Sessão às 6 e no Instagram, que é @Sessão às 6, sobre qual deveria ser o tema de hoje. E entre Rivalidade Ardente, Pânico 7 e o Cavaleiro dos Sete Reinos, pelo título vocês já conseguem, descobrir quem é que ganhou o Cavaleiro dos Sete Reinos, e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. A nova série do universo de Game of Thrones. Tava esperando terminar pra maratonar tudo de uma vez. E avisando que o papo hoje não tem spoilers, não tem problema quem ainda não assistiu ou não terminou de ver, tá bom? Nem tem tantas surpresas na história, pra falar a verdade. Então é isso, sem enrolação, vamos lá, o Cavaleiro dos Sete Reinos. Bora com a sinopse. Um século antes dos eventos de Game of Thrones, Westeros era um palco de aventuras de dois heróis improváveis. Sir Duncan o Alto, um jovem cavaleiro corajoso e ingênuo, e seu escudeiro Egg. Ambientada em um período em que a casa Targaryen ainda governava o Trono de Ferro e a lembrança dos dragões era viva, a série segue essa dupla peculiar enquanto enfrentam inimigos poderosos e destinos grandiosos. O criador e showrunner é um cara chamado Ira Parker e é baseado nos livros, todo mundo já sabe, de George R. R. Martin, que também é produtor executivo aqui e co-roteirista, tá bem presente aqui na produção. E toda essa primeira temporada já está disponível no catálogo do HBO Max. Meus amigos, vamos lá. Eu adoro Game of Thrones. A primeira série spin-off, House of the Dragon, acho excelente. Já até conversamos sobre as duas primeiras temporadas. Eu vou deixar os links na descrição, quem tiver interesse depois. Já sai a terceira, tô bem animado. E fui assistir essa nova sem saber de basicamente nada. Gosto desse universo, mas nunca li os livros. Não sou o maior conhecedor de Game of Thrones, da mitologia, como a gente vai conversar daqui a pouco. Não sou aquele fã louco que sabe tudo, pega todas as referências. Mas o que eu assisti até agora, gostei. Então fui mais ou menos nessa expectativa, sem saber muito o que esperar, mas que eu provavelmente ia acabar curtindo bastante. E olha, foi bem isso mesmo, é uma série ótima, não é perfeita, mas é ótima. Começando pelos pontos mais fortes, não sei se quem assistiu concorda, mas na maior parte do tempo, achei esse formato da história bem diferente do modelo padrão que a gente está acostumado em Game of Thrones. Me surpreendeu muito como é uma série engraçada, uns 60% aí do tempo nem se leva muito a sério, e isso reflete muito no formato mesmo, na edição, a montagem, tem uns cortes bem engraçados, e juro pra vocês, sabe o que me lembrou? Eternos, o filme da Marvel. Não em termos de história, as histórias não são parecidas, não é disso que eu tô falando, mas ambos são projetos em que o formato do que os fãs esperam da franquia já tá muito bem estabelecido. Os fãs já sabem o que querem assistir, e ainda assim eles decidem ir um pouco fora da curva, ir um pouco fora do molde. O problema é que isso foi um mega tiro no pé de Eternos, que no caso da Marvel, que na época foi super criticado e um fracasso de bilheteria. Hoje eu sinto que a Eternos tá conseguindo envelhecer bem, tá sendo bem melhor avaliado, assim, hoje eu vejo as pessoas falando muito bem, mas na época que estreou, meu Deus, foi um caos, assim, foi bem mal recebido mesmo. Nesse Cavaleiro dos Sete Reinos, eu mesmo, pelo menos, esperava o que Game of Thrones sempre entregava, um drama tenso e sangrento sobre poder e a corrida pra ver qual casa vai chegar primeiro no Trono de Ferro. Aqui não tem nada disso. De todos os 6 episódios, o que mais me lembrou que a gente ainda tava no universo de Game of Thrones foi o episódio 5. O episódio 5 é o puro suco de Game of Thrones. Aí sim tem tudo que você esperaria encontrar. Sangue, mortes trágicas, batalhas tensas pra deixar você super ansioso. Mano, o episódio 5 tem uma morte tão gráfica e eles mostraram tudo assim, do início ao fim. Eu sei que nesse universo a gente já viu muita coisa bizarra, mas como na maior parte do tempo é uma vibe série leve, indo ali conquistar meu sonho de competir no torneio dos cavaleiros e não sei o que, quando eles trazem esses elementos de volta, é um soco no estômago, sabe? Mas no geral, realmente acho que essa série se permite ter uma vibe, uma proposta diferente do que as outras duas séries que os fãs já conhecem.
E isso tem a ver com o segundo ponto, escolhendo trazer uma história sem intenção alguma de governar os 7 reinos, de queimar cidades para mostrar grandeza, sem uma guerra chegando nem nada, dá a oportunidade da gente conhecer personagens também interessantes, mas que só foi possível por ser uma história menor, por ter uma ambição menor. É de longe a série menos ambiciosa que a gente já teve até agora, e isso faz com que a gente consiga ter uma intimidade maior com os personagens, porque a vida deles não é super agitada. Os protagonistas basicamente são um cavaleiro pobre e uma criança misteriosa. Então, ao invés de longas cenas conversando sobre estratégias de batalha, de juntar forças com os reinos próximos, a gente acompanha o dia a dia desse pessoal mesmo. Os primeiros episódios principalmente tem muito disso. Várias cenas deles só comendo, assistindo os torneios, bem a rotina deles. Aqui o investimento da narrativa é mais para você se sentir mais íntimo e conectado com essa dupla. E eu acredito que funcionou muito bem. Realmente não sei se essa abordagem decepcionou os fãs, se era isso mesmo que eles já esperavam. Não fui muito atrás para ver como a série foi recebida, mas eu vi que muita gente gostou. Eu não sei se chegou a ser um sucesso assim, de visualizações, quebrando recordes no HBO Max nem nada. Mas assim, se você ter aproveito de uma história intencionalmente pouco ambiciosa, dá bastante oportunidade da gente conhecer outras partes desse mundo, né? Outras pessoas, outras casas, até para enriquecer mesmo o universo de Game of Thrones. Isso me lembra também na época em que os últimos filmes de Star Wars, a última trilogia, né, que saiu na época, eu via e ainda vejo as pessoas falando que não aguentavam mais tudo girar em torno da família Skywalker, que apesar de serem icônicos, que a franquia já passou da hora de focar em outras pessoas, com outros objetivos, outras narrativas, e com certeza esse é um dos motivos pelo qual a série do Mandaloriano é um sucesso, que inclusive muito em breve vai lançar um filme, né, sobre eles, porque é Star Wars tentando criar uma outra nova rota, né, sem depender tanto do que veio antes. Então histórias menores, se forem bem feitas, tem super o seu valor também. Agora, tudo são flores? Não. Repetindo, falando como alguém que não leu os livros e tá se baseando só na série, vendo tudo pela primeira vez, tiveram umas coisas que deixaram a desejar, assim, pra mim. Que inclusive, esse é o meu primeiro ponto. Muitas vezes, eu percebia que não lembrar detalhes das outras séries ou da mitologia de Game of Thrones não só me fez perder alguns detalhes e referências, muito provavelmente, mas fez pior. Eu ficava desorientado na própria narrativa. Talvez seja uma coisa só minha mesmo, não sei, mas tentar acompanhar a mitologia de Game of Thrones significa escutar nomes complicados de pessoas que talvez você nem tenha visto e conhecido ainda, mas que são super importantes, diferenciar as casas de cada um, às vezes com os nomes bem exóticos também, a história de cada casa, quais casas se gostam, quais personagens têm ou tiveram uma rixa no passado. A série terminou e os únicos que eu sabia de nome era Duncan e o Egg. Mas eles falam de, tipo, Aerion Targaryen, Daeron Targaryen, Baelor Targaryen. Mano, eu odeio como os Targaryens têm nomes parecidos. Eu acho tudo a mesma coisa. Alguns até se parecem, né, fisicamente, inclusive. Às vezes eles referenciavam alguns locais dentro da geografia da série também, que não significava nada pra mim. Então eu realmente acho que essa série foi feita mais pros fãs mesmo, que já conhecem um monte de coisa, que já estão familiarizados com os reinos. Comigo é aquela coisa que vocês já sabem, né? Eu já assisti tudo. Game of Thrones, as 2 temporadas de House of the Dragon. Agora, não me pergunte nada, porque eu não lembro de quase nada. E sinto que isso me prejudicou um pouco, sabe? Pra mim é o tipo de série que pra acompanhar tudo, 100% do que tá rolando, tinha que estar com um mapa do lado, com os nomes dos personagens ao lado das suas fotos, pra saber de quem que a história tá falando. E isso eu confesso que não tenho certeza se é uma questão só minha mesmo, só eu passei por isso, ou se é a série que não foi feita pra abraçar outros tipos de públicos além dos fãs da série, que já estão familiarizados em como as coisas funcionam. Mas de qualquer jeito, essa sensação de estar sempre perdendo ou deixando de entender alguma coisa foi chato, então vale trazer aqui também. Agora, segundo ponto que também vale trazer. Lembra que agora há pouco eu falei sobre o lado bom do Cavaleiro dos Sete Reinos não ser uma história ambiciosa?
Na verdade, eu acho isso bom e ao mesmo tempo ruim. É bom por tudo aquilo que falei antes, mas é ruim porque me fez perceber o que me atrai tanto em Game of Thrones. Não só a mim, mas em muita gente. É o espetáculo. Dragões, grandes batalhas, drama. A ambição que Game of Thrones traz é grande parte do porquê que eu fico voltando para ver essas novas séries. Como tudo aqui é muito pequeno, os personagens não têm objetivos e missões grandes e ambiciosas, você não vê nenhum dragão nem nada. Por mais que eu tenha gostado da série, terminei a temporada super pronto pra dar adeus a esses personagens e deixar por isso mesmo. Claro que eu não vou dizer o que acontece no final, e já a gente fala da confirmação de uma segunda temporada, mas o final aqui, pra mim, é satisfatório o suficiente para que, se eles quisessem, a série terminava aqui mesmo. Podia tranquilamente ser uma minissérie de narrativa com início, meio e fim e pronto. Eu gostei do tempo que passei com os personagens, mas eu não consigo me imaginar acompanhando eles agora que a aventura da temporada acabou. Eles até terminam com um gancho pra você ficar, eita, e agora, mano, e agora? O que será que vai rolar, né? Eu preciso saber. Mas eu achei o final aqui tão bonito, pra mim já tá ótimo. Ou seja, o lado ruim de ser uma aventura pequena é esse. Se não fizer questão de ser marcante o suficiente pro público, dificilmente a pessoa vai voltar pra assistir mais. Sei que muita gente gostou, e isso é ótimo, mas terminei desapegado de tudo, sabe? Aquele sentimento de não acreditar que é o final, que eu preciso de mais, preciso muito saber o que vai acontecer, aqui não aconteceu. Podia no máximo ter uns 2 episódios a mais, já que a média é uns 30 minutos por episódio. Mas essa coisa de fazer uma série só sobre um cara querendo participar de um torneio, tem ótimos momentos, toma uns rumos interessantes, mas no final ainda achei que não foi o suficiente pra fazer valer a criação dessa série, sabe? Acho que eles podiam ter sido um pouquinho mais ambiciosos em alguns momentos. E isso, inclusive, é um ótimo gancho pro meu último ponto. Sabe o que ajudaria bastante, absurdamente, essa série? Até a ser mais empolgante e ambiciosa se tivesse mais lutas. O nome do negócio é o Cavaleiro dos Sete Reinos, e eu conto nos dedos de uma mão quantas cenas de luta tem aqui. E isso, assim, eu achei uma vergonha, cá entre nós. Sei que são poucos episódios, que são curtos, mas as lutas que nós temos são boas. Então não ter ainda mais, pra fazer jus ao nome da série, não ter mais cavaleiros lutando numa história sobre um torneio de cavaleiros, é muito estranho. O que é uma pena, as armaduras das diferentes casas eram bem legais, os designs diferenciando cada um, achei bem bacana, bem criativo. A dos Targaryens me lembrou muito os uniformes e armaduras da Nação do Fogo em Avatar, então queria ver mais disso. É o tipo de coisa que eu repensaria com certeza na hora de escrever a segunda temporada. Agora, vamos falar dos personagens? O destaque aqui com certeza não tem como não ser a dupla Duncan e Egg, interpretados por Peter Clef e Dexter Sol, que inclusive, não sei se vocês viram, os dois vieram pro Brasil pra CCXP do ano passado, pra promover a série. Eles são uma ótima dupla, tem muita química, muito carisma. O Duncan é o próprio Capitão América do universo de Game of Thrones. Acredita que tem um certo e um errado, defendeu os inocentes, que o juramento do cavaleiro é pra honrar todos, independente de política, classe social. Me lembrou muito o Capitão América mesmo. No caso, o primeiro, né, o Steve Rogers. O Duncan com certeza tá mais pro lado moral do Capitão América e Superman mesmo. E são morais que rendem um bom protagonista, é bem fácil simpatizar com ele. Vi que até poucos anos atrás esse ator era jogador de rugby e pelo porte físico faz todo sentido ele ter um passado como atleta. Mas sua atuação aqui é ótima. Achei que teve química com todo mundo, com mais pessoas do que eu esperava na verdade. Mas como é um papo sem spoilers, eu vou deixar só por isso mesmo. O Egg, o ator Dexter Sol, também tá bem. É uma criança com uns mistérios, tem uma revelação sobre ele super óbvia, que eu fiquei muito feliz em ver que eles não esperaram até o final pra mostrar, né? Na metade da temporada eles já reconhecem uma questão importante dele, o que eu achei ótimo. O que mais gostei dele nem foi a atuação, na verdade, foi o jeito como foi escrito. Eu sempre achei muito preguiçoso quando filmes e séries trazem crianças como sendo só um peso emocional para os protagonistas. Como se ela não pudesse ajudar e contribuir com mais nada na história, a não ser chorar, por exemplo. Com certeza vocês já viram algum filme assim, e aqui o Egg é super o contrário. É muito bem escrito, mesmo sendo criança.
se prova um personagem super útil na história, ajuda diretamente com questões mega importantes e ainda por cima tem uma bagagem pessoal muito complexa. É um menino com muitos dilemas e situações pessoais difíceis de se resolver. Ou seja, tem carisma, um passado interessante, tem sonhos e desejos próprios e tem falhas. Ele tem defeitos. É uma criança, é claro que vai tomar decisões imaturas que podem trazer consequências para os outros. De forma alguma devia ser escrito com a maturidade de um adulto. Então, no geral, foi sim uma boa adição para a série e um ótimo exemplo de como se escrever bons personagens infantis. Agora, sobre o futuro da série, né? Como falei antes, e vocês já sabem, o Cavaleiro dos Sete Reinos já foi renovada para uma segunda temporada. Ótima notícia para os fãs da série, dos livros. A previsão é que as gravações comecem no final desse ano e o lançamento mesmo ser em 2027, ou seja, ano que vem. Vi que tem outros livros a serem adaptados para continuar aí as aventuras deles. E repetindo, tem um gancho bom, mas não faço questão de uma continuação. Vi também que o showrunner trouxe algumas mudanças aqui pra série, mudanças de coisas que não acontecem nos livros e aqui algumas coisas acabam sendo de formas diferentes. Espero que essas mudanças estejam sendo bem recebidas, porque se até o próprio George R.R. Martin supervisionou tudo e aprovou, então quem somos nós, né? Mas a previsão é estrear no primeiro semestre do ano que vem mesmo. Bom, essa primeira temporada teve só 6 episódios, variando aí entre 31 e 42 minutos. Apesar de ser bem breve, é um bom formato para maratonar. É justamente por isso, na verdade, que eu acho que é ótimo para maratonar. Vi em 2 dias, super rápido, e vários ganchos no final de cada episódio eram ótimos para fazer você querer terminar e já assistir o próximo. Então compensa muito quem for assistir já aproveitar que todos os episódios já estão disponíveis, porque maratonar eu achei um formato maravilhoso. Como falei, se eles quisessem até trazer mais cenas de luta e estender a história para 8 episódios para trazer mais ação, seria ótimo também, né? Quem sabe a gente não vê isso na segunda temporada. E como falei, quem quiser conferir já está disponível no catálogo do HBO Max. Meus amigos, no geral, o Cavaleiro dos Sete Reinos é uma boa série, tem bons personagens, excelentes sequências de ação, as poucas que existem. Vale mais uma vez destacar o episódio 5, que eu acho uma obra-prima. Mas sendo bem sincero, apesar de tudo, eu ainda tenho minhas dúvidas se valeu a pena fazer a série. É boa, mas precisava existir? Olha, vai de cada um, eu acho que não, porque tudo que eu gostei aqui, Game of Thrones e House of the Dragon conseguem entregar muito melhor, com formatos que me atraem muito mais. Principalmente House of the Dragon, que ainda tá rolando, né? Eu não senti aqui um envolvimento suficiente pra querer muito voltar a ver esses personagens de novo, sabe? Ainda mais quando a própria HBO Max me dá uma alternativa muito mais interessante de se assistir dentro desse universo. Então, quem tá escutando e tá na dúvida se vale a pena, cara, são só 6 episódios, dá pra ver fácil. Recomendo principalmente quem é fã de Game of Thrones, já tá super familiarizado com o mundo, as casas, porque me parece ser algo mais voltado e convidativo pra quem já sabe o que esperar. Apesar de que, como eu falei, o jeito como a história é contada, a narrativa foi bem diferentona, eu achei. Adorei o senso de humor, a montagem da série é ótima, o uso de som nas cenas de ação, principalmente, é bem legal. Então, na maior parte, tem uma pegada diferenciada no jeito como eles contam a história que vale conferir, principalmente se você for um fã que por algum motivo ainda não teve a chance de ver. Mas recomendo bastante, principalmente pra vocês. Foi o tipo de série que foi melhorando bastante com o tempo pra mim. Na medida que os episódios iam passando, as coisas iam ficando cada vez mais tensas e interessantes. Então com certeza é o tipo de história que vale a pena investir depois dos primeiros episódios. Não recomendaria parar nos 2 primeiros, por exemplo. E não sei, quem sabe se o lançamento dos filmes e séries estiver baixo, estiver muito fraco, a gente não conversa sobre a segunda temporada daqui a 1 ano. Nunca se sabe. Eu achava que nunca mais ia falar sobre Percy Jackson na vida e postei esses dias um papo sobre a segunda temporada, então tudo pode acontecer. E quero ver se consigo rever a segunda temporada de House of the Dragon para conversar com vocês sobre a terceira quando sair, já lembrando de tudo. Invejo mesmo quem assiste vários episódios de uma série e ainda lembra de tudo por anos, assim, eu queria muito ser assim. Mas agora eu queria saber de vocês, ouvintes, gostaram da série? Acharam melhor que House of the Dragon?
Aos que já leram os livros, tá sendo fiel ou eles estão mudando muita coisa? Se você tá escutando pelo canal no YouTube, podcast de Sessão às 6 ou nas plataformas de áudio, manda nos comentários o que vocês acharam, suas impressões. Também estamos no Instagram como @Sessão às 6 e no TikTok @PodSessão às 6. Assim fica bem mais fácil de trocar uma ideia com vocês e ainda ficam por dentro sempre que um episódio novo é lançado. Beleza? Se você gostou do episódio, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que já assistiu ou ainda tá na dúvida se vale a pena, se merece dar uma chance, porque ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas. E assim, meus amigos, vamos chegando ao final do episódio sem spoilers sobre a nova série spin-off de Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos. Espero que tenham gostado, vou ficando por aqui. Daqui a 15 dias nos encontramos para mais um podcast. Aos que escutaram até o final, poxa, muito obrigado, vocês são maravilhosos. Um beijo enorme e até mais.